Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje nós vamos fazer a especialidade de cultura física, beleza? Vamos lá. Primeiro, fazer um relatório citando pelo menos 10 benefícios de se manter um bom condicionamento físico. Então vamos lá. Cuidar da aparência, perder peso, manter-se no peso ideal, recomendado, né? Manter a saúde, evitar doenças, controle de doenças metabólicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, evitar o sedentarismo, com a mente, né? Estar da mente e do corpo, né? O bem-estar, né? Que está em estar, até me confundiu, mas é bem-estar da mente e do corpo, autoestima, aumento da disposição e resistência física, tá bom? Lá. 2. Fazer um relatório sobre como os exercícios físicos, uma alimentação adequada e estabilidade emocional ajudam no equilíbrio do corpo. Citar então exemplos negativos e positivos de cada um, tá bom? Pontos positivos: peso ideal, saúde, evita diabetes, hipertensão, obesidade e sedentarismo, ajuda a controlar doenças psicológicas também, porque quando você está se exercitando, você está perdendo peso, você está liberando então enzimas que fazem bem para a sua mente também, tá bom? E negativas então, atrofia muscular se realizada sem orientação, né, profissional. Então, claro, você não deve praticar alguns exercícios sem uma orientação de um profissional, né? Senão você pode acabar gerando lesões. 3. Definir os seguintes exercícios. Citar alguns exemplos em cada modalidade. Então, isométrico. Então, são exercícios que não ocorre movimento articular, ou seja, é mantida uma posição por um determinado tempo. Exemplo, né? Segurar um peso com o cotovelo flexionado. Então, flexionou ali o cotovelo, está com peso e só mantém, beleza? Ali a sua articulação, então, né, vai trabalhar, mas você não vai se movimentar quase nada, beleza? Isotônico. Então, são exercícios onde ocorre movimento articular, ou seja, ocorre uma aproximação dos segmentos através da contração. Exemplo, então, agachar e levantar, tá bom? É o exemplo, então, do isotônico. Isocinético. São exemplos onde ocorre o movimento articular, mas em uma determinada velocidade por todo o percurso, ou seja, é necessário um ajuste de resistência constante por toda a amplitude do movimento. Tal tipo de exercício só consegue ser executado perfeitamente através de máquinas encontradas em laboratórios de pesquisa, tá bom? Então, aqui temos ali um exemplo, né, da pessoa fazendo um exercício para ver o poderio que ela tem ali na perna, né? Então, a força que ela tem e quanto que ela aguenta, tá bom? Então, isocinético feito em máquina. Anaeróbico são exercícios onde predomina o fornecimento de energia por processos metabólicos, que não envolvem o consumo de oxigênio. Então, são atividades de intensidade alta a moderada alta e não podem ser mantidas por muito tempo, tá bom? Exemplo, então, corrida de velocidade, saltos e levantamento de peso. Então, você consome pouquíssimo oxigênio, porque você tem que fazer aquele exercício extremamente rápido e com muita força, tá bom? Próximo, aeróbico, né? O outro era anaeróbico, esse é aeróbico. Então, o que o aeróbico faz? São exercícios onde predomina o fornecimento de energia por processos metabólicos, que envolvem o consumo de oxigênio. Então, o outro não envolve o consumo de oxigênio, ou pouquíssimo, e nesse você respira bastante, tá? São atividades contínuas e de baixa ou média intensidade. Por exemplo, correr, pedalar, nadar, todos por médias e longas distâncias, tá bom? Para que esse exercício seja possível, ocorre um processo no corpo chamado de steady state, tá bom? Onde o equilíbrio entre a captação e transporte e a utilização do oxigênio na musculatura. Então, existe ali então um trabalho do seu corpo, tá bom? Fazer um relatório explicando por que os procedimentos abaixo, então, ou aqui do lado no caso, né, são importantes em um programa de exercícios. Citar então exemplos de cada um. Então vamos lá. Alongamento. Para que serve? Diminuir dores, pois quando o músculo é alongado, ele relaxa,
o que foi exigido durante então a atividade física, diminuindo os incômodos, dores musculares. Então, a primeira coisa que você deve fazer ali é alongar o seu corpo, tá bom? Para que o seu músculo já esteja ali então muito melhor, né? Para quê? Para o aquecimento, né? Então, um aquecimento são exercícios de aquecimento que servem então para preparar seu corpo para uma atividade mais forte. Ou seja, ali você começa a movimentar o seu pescoço, o seu braço, tá bom? Para que essa musculatura então comece a esquentar, tá bom? Você estica a musculatura e nessa você aquece ela. De uma forma bem simples, tá bom? Explicando para você. Exercícios aeróbicos. Então, são exercícios onde predomina o fornecimento de energia por processos metabólicos que envolvem o consumo de oxigênio. São atividades contínuas e de baixa ou média intensidade. Então, aqui são os exercícios práticos, tá bom? Que normalmente você faz numa academia ali, você fazendo um Cooper, você pedalando, você está fazendo então um exercício aeróbico, tá bom? Claro, de curta, né, ou de baixa, média intensidade, tá bom? Uma atividade contínua. Relaxamento. Então, relaxamento, então, são os exercícios, né, que visam abaixar a frequência cardíaca e relaxar as musculaturas envolvidas na atividade anteriormente realizada. Exemplo, então, por exemplo, se você correu, estava fazendo um Cooper, tá bom? Você faz um relaxamento, então, através de uma caminhada, tá bom? Um alongamento ou simples exercício respiratórios deitados. Então, você fez o exercício ali, você para ali, você faz uma respiração, você vai relaxar a sua musculatura após esse exercício. Exercícios localizados. Então, são todos os tipos de exercícios que se podem realizar. Eles podem envolver desde uma musculatura, né? Então, exercícios isolados, ou duas ou mais, então multiarticulares. São realizados em salas de musculação ou salas de ginástica, tá bom? Então, são vários exercícios que você faz ali, né? Localizado, então, procurando uma parte do seu corpo para trabalhar, tá bom? Demonstrar como verificar sua frequência cardíaca em repouso e após em atividade física. Então, dica: encontre seu batimento mais facilmente, então, encontrando no pulso, tá bom? E conte quantos batimentos acontecem em 10 segundos. Depois multiplique por 6. Então encontrará quantos batimentos terá por minuto, tá bom? O ideal é você procurar lugares então, do seu corpo que normalmente você consegue sentir a pulsação. Normalmente aqui, né? Ou também colocando a mão no coração ali, né? Ali você sente os seus batimentos. Então você consegue fazer uma matemática ali, uma pequena matemática para encontrar quantos batimentos você tem por minuto. Saber calcular sua frequência cardíaca máxima, né? E qual a importância de controlá-la durante a prática esportiva, em qual faixa há um melhor aproveitamento durante os exercícios aeróbicos e qual aparelho pode ajudar no controle e como ele funciona. Vamos lá. O primeiro passo, então, é saber que antes de iniciar qualquer exercício, a pessoa deve submeter-se a uma criteriosa avaliação física. É conveniente que fatores de risco estejam controlados, tá bom? Como eu falei lá no começo, não adianta você começar a fazer um exercício físico ali sem saber qual é a sua resistência, a sua capacidade também, tá bom? Para qualquer pessoa, o ideal é fazer então um teste ergoespirométrico para saber então a faixa ideal do batimento cardíaco para treinamento. Mas enquanto não faz o teste, o indivíduo pode seguir a seguinte fórmula. Então, para homens, você vai fazer o quê? Vai subtrair a sua idade, né? Por 200, ou seja, 200 menos a sua idade, tá bom? E para mulheres, a mesma coisa, tá bom? Você vai subtrair a 226, tá bom? Homens 220, mulheres 226, subtraindo então da sua idade. Aqui eu tenho uma tabelinha, tá bom? Que te ajuda bastante então para saber. Então, o índice obtido subtraindo da sua idade, né? Então, ali dos 220 ou 226, e depois calculando então as porcentagens do total. Por exemplo, aqui, né, se você tem 10 anos, então você ali tem meninos, né, no caso, 210, né, e ali com 15 anos, então 205. Ali fiz o cálculo mínimo, então, que é de 65%, e o máximo, né, de 85%. E ali já tem um resultado, então, para você que tem na idade de desbravadores,
já tá aí a tabelinha, tá bom? E para meninas, né? Opa, tá ali também o resultado, então, ó, de 226, se você tem 10 anos, então 216, né? Mínimo 140, máximo 183, tá bom? Ali se você tem 10 anos. Se você tiver 15 anos, né? Você tem ali então 211, mínima e máxima então 137, máxima 179, tá bom? E aqui, né, temos aqui então para quem tem até os seus 27 anos ali. Então é só você dar uma olhada nessa tabela aí que você vai entender, tá bom? Então 16 ali, mínimo 132, máximo 173 e por aí vai, tá bom? De meninas a mesma coisa ali. Se você tiver 16 anos, né, o menor que tem então é 136 e máxima, né, 178, beleza? Vamos em frente. Então, olha lá. Marque os batimentos durante então 10 segundos e multiplique por 6 para ter os batimentos por mínimo, então por minuto em repouso, tá bom? Primeira coisa que você faz, tá bom? Então, uma faixa segura para a maioria das pessoas é fazer exercícios entre 60 e 75% da frequência cardíaca teórica, tá bom? Esses números podem ter uma pequena variação, beleza? Ó, interessante. Atletas podem fazer treinos alternando a intensidade utilizando batimentos acima até de 85% da frequência cardíaca máxima, evidentemente sob orientação, tá bom? Claro, não adianta você pegar e falar, não, eu sou um excelente atleta, eu corro todos os dias e querer fazer algo assim que seu coração vai começar a parecer um motor de carro de tanto bater, né? Então, sempre orientação médica. 7. Usando, né, o conhecimento adquirido no requisito 4, fazer um programa de exercícios regulares para ser praticado pelo menos 4 vezes por semana por um período de no mínimo 4 meses. Então, fazer um quadro ou tabela de desenvolvimento de cada atividade diariamente. Este quadro deve conter, então, A. Tipos de exercícios de alongamento. B. Frequência cardíaca em repouso. C. Tipo de exercícios de aquecimento. D. Tipo de exercícios aeróbicos. E. Tempo na prática, né, de exercícios aeróbicos. F. Frequência cardíaca após o exercício. G. Tipos de ginásticas localizada. H. Exercício de alongamento. E I. Né, frequência cardíaca 3 minutos após exercícios aeróbicos. E aqui, né, então, eu fiz um exemplo para você, tá bom? Então, alongamento, frequência em repouso, aquecimento, o aeróbico, tempo, frequência, então, né, após você fazer o exercício ali, exercícios locais, o alongamento e a frequência após 3 minutos, tá bom? Então, que eu coloquei, por exemplo, alongamento, então você vai fazer o alongamento das pernas, né? E vai ver então a sua frequência em repouso, tá bom? Então, antes de fazer o exercício ali, você começa a ver como que estão os seus batimentos cardíacos, tá bom? Ali um aquecimento então nos joelhos, né? O aeróbico, coloquei aqui fazer uma pedalada, né? Ali o tempo então, coloquei aqui 30 minutos. Normalmente o pessoal faz ali em academia, por exemplo, cerca de 45 minutos a 1 hora, tá bom? Claro, se você for fazer um exercício estilo spinning, tá bom? Porque normalmente o pessoal faz 10 minutos de pedalada se tiver num ciclo ali de ginástica ou musculação, tá bom? Então, frequência após o exercício. Aqui eu coloquei X justamente porque é o seu batimento, tá bom? Então, não dá para fazer muitas variações porque vai de homem para mulher, de idade para idade também, tá bom? Exercícios locais, né? Então, um agachamento. E um alongamento, então, fazer o alongamento ali da panturrilha. E aí, depois de 3 minutos de feito todo o exercício, tá bom? Você faz ali, então, novamente, o teste de frequência cardíaca após 3 minutos. Então, eu coloquei aqui vários exemplos de exercícios, por exemplo, olha ali, ó, dos aeróbicos, no caso, pedalada, fazer barra, corrida, halteres, entre outros, tá bom? Local também, ó, agachamento, flexão, polichinelo, fazer abdominais, tá bom? Tem muitos jeitos de você fazer todos esses exercícios.
aqui é somente um simples exemplo para você, tá bom? Bem, desbravador, desbravadora, espero que você tenha entendido essa especialidade então de cultura física, que você fique com Deus e até a próxima. Falou!